Estamos aqui hoje para falar sobre drogas, nessa questão da adolescência, os fatores de risco, fatores de proteção, primeiros sinais, primeiros sintomas, né, dentro desse ciclo de atividades que a gente está fazendo para promover, né, um pouco de informação e também nos fazer notar, né, enquanto equipe, enquanto instituição do Hospital Santa Mônica, que é a unidade integrativa ligada a esse hospital, e que tem a proposta de um trabalho, né, bastante interessante, com uma equipe multidisciplinar e tal, né? Então eu sou médico, sou psiquiatra, atuo lá no Hospital Santa Mônica desde 2007, 2008, enfim. O Luciano pode também se apresentar, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciano, eu sou novo aqui na unidade integrativa e eu trabalhei anteriormente em hospitais psiquiátricos, trabalhei com grupos, mas recentemente eu venho fazendo um trabalho com psicoterapia individual e psicoterapia de casais no meu consultório. Agora que eu estou chegando aqui, eu pretendo aprender bastante, trazer a minha experiência, trazer os conhecimentos que eu tenho para esse grupo e também, como disse, aprender bastante com eles. Então, trabalhar juntos vai ser uma experiência, vai ser uma experiência maravilhosa para mim. Tudo bem, mas principalmente para quando a gente vai falar de escolas, quando a gente vai falar de situações comunitárias, quando a gente vai falar de saúde pública, quando a gente vai falar de ação do que o governo deveria fazer, do que a prefeitura deveria fazer, nesta área, por ser uma área que tem um apelo muito grande, que mobiliza muitas pessoas, que causa, né, haja essa situação, a gente estava aqui discutindo, antes de começar efetivamente a palestra, a gente estava discutindo o que cada um achava do que está sendo feito na tal da Cracolândia, se aquilo é a melhor forma de abordar. É um assunto que as pessoas, geralmente é um assunto polêmico, é um assunto que mobiliza todo mundo, é um assunto que as pessoas vão ter opiniões, e isso surge, daí surge uma situação de que quase todo mundo vai ter uma opinião, quase todo mundo vai ter uma ideia a respeito do que tem que ser feito nesta área, né? E como não é uma coisa que, vamos dizer, como tem a ver com o comportamento humano, como tem a ver com uma coisa que quase sempre as pessoas vão também ter, é impossível não ter, algum julgamento moral a respeito de quem vai usar droga, de quem experimenta, de quem usa, e como a apresentação do fenômeno de uso de drogas, vai desde a pessoa que experimenta na adolescência e nunca mais, ou uma pessoa que mantém uma relação de consumo com uma determinada substância por uma vida inteira sem grandes problemas, até um outro polo, né, como as pessoas da Cracolândia, verdadeiros escravos, né, do uso da droga. Não é a mesma coisa quando alguém vai falar sobre doença de Chagas. Se alguém viesse falar sobre doença de Chagas, não tem muito como alguém ter uma opinião que interfira no seu aspecto dos seus valores, né? Que mexa com questões do que você acha certo e errado, da sua filosofia de vida. Quer dizer, doença de Chagas tem lá o barbeiro, tem o Trypanosoma cruzi, tem as casas, né, de pau a pique, onde o barbeiro se infiltra, e é uma questão então de explicar para as pessoas de que a casa tenha que ser rebocada, de fornecer meios disso ser feito, de fazer um exame que é nítido e claro, ou a pessoa tem a doença de Chagas, tem o Trypanosoma lá, ou não tem, né, e ponto, né? Então você tem ali uma situação, né, em que é muito clara a doença. Quando a gente vai falar de drogas, a gente abre um espaço para poder pensar a respeito dessa questão, do que é certo e errado, de filosofia de vida, de moral, até de questões religiosas dentro deste assunto, certo? E daí então tem um terreno muito fértil, porque também à primeira vista parece que não tem a ver com ciência, parece que não tem a ver com a questão médica de saúde, com a questão, enfim, ou das carreiras de saúde em geral. Então fica muito espaço para as pessoas terem boas ideias. Olha, eu acho que devíamos então pegar a população da Cracolândia e vamos então colocá-los numa fazenda todos juntos, para poder trabalhar, porque o problema desse pessoal é que não tem a dar valor a trabalho. Opinião, né? Vamos então fazer o seguinte, a gente tem que levar todo esse pessoal para algum tipo de igreja XPTO, sei lá, para poder de alguma forma terem valores e tal. É outra opinião. Olha, eu acho que devia chegar lá a polícia e prender todo mundo, porque afinal se a pessoa está ali, ela está envolvida com tráfico, ela está envolvida com roubo, ela já não é mais um cidadão, né, e ela está infringindo leis e vamos prender todo mundo. É outra opinião, certo?
Muito bem. Quando a gente vai falar então de uma coisa que é um pouco mais, até mais inexata, né, à primeira vista pelo menos, que é a questão de prevenção, que é a questão de detecção precoce, de como deve ser, por exemplo, as ações de uma escola, ou as ações dos pais, como é que deve ser a interferência dessa questão na educação e tal, fica mais espaço ainda para achismo, para coisas que as pessoas simplesmente acham, né? E durante muito tempo foi assim. Mas já tem pelo menos 1 ou 2 décadas que surgiu, né, um pouco mais de evidência científica, ou seja, que se conseguiu jogar um pouco mais de holofote sobre essas questões no quesito de, olha, não basta ter uma boa ideia, a gente precisa de uma ideia que se mostre eficaz, efetiva, que seja execuível, que a gente possa executar e que ela traga resultado e que eu consiga medir este resultado, principalmente, para que a gente possa entender até mesmo quanto custa uma determinada ideia, né? Olha, vamos então colocar um psiquiatra, um psicólogo em cada escola, né, em tempo integral. Bom, no lugar funciona para prevenir alguma coisa? Alguém precisa provar que funciona. Foi feito? Funcionou? Quanto custa? É possível executar um tipo de coisa? É o jeito certo que uma escola tem que fazer? Né? E assim por diante. Então, na última década, você tem um pouco mais de trabalhos científicos, de pesquisas sérias nessa área, de publicações a respeito do que a gente chama de ciência da prevenção. Ou seja, saímos um pouco mais da questão de achar, de ter boas ideias e ser ideias simpáticas, ideias onde você de alguma forma alinha-se com os valores de determinado grupo de pessoas e, portanto, você ganha o apoio desse grupo de pessoas, para uma questão muito mais pragmática, muito mais mensurável, muito mais baseado em ciência, baseado em evidência científica, certo? Muito bem. Nesse sentido, né, traduzir, né, essa ciência da prevenção, ou seja, o que se de agora, de um tempo, né, desse tempo para cá, se pesquisou e se publicou em sistemas operacionais, em métodos de fato, em algum tipo de conjunto de ações efetivamente que uma família, que uma escola, que os diversos âmbitos possam executar, é que é o grande desafio. Um pouco disso eu acredito que a gente já conseguiu chegar lá. Quais são algumas coisas que já se mostraram eficazes? Tem determinados programas, por exemplo, que tem uma documentação bastante interessante a respeito de treino de competências sociais, né? O que são competências sociais? Existe, o pessoal que trabalha com educação deve conhecer o tal do Big Five. Já ouviram falar disso? O que é o Big Five? Alguém pode me explicar? São 5 conjuntos, né, de habilidades, né, socioemocionais, de características de um indivíduo que são favoráveis para se, de alguma forma, não só um aluno ou a educação não se preocupar apenas com o ganho de competência acadêmica, de aprender o que se é ensinado curricularmente, mas também em relação a conseguir desenvolver nos jovens, ou a escola ter também um papel no desenvolvimento dessas habilidades, porque essas habilidades vão também fazer não só com que a pessoa, de alguma forma, melhore a sua performance de competência acadêmica, ou seja, que consiga aprender mais, como também o que consiga aplicar este conhecimento na sua vida, o que consiga fazer com que as outras questões, vamos dizer, nas entrelinhas, né, do educar alguém, possa transformar essa pessoa num cidadão preparado para o mundo, não só numa pessoa apenas competente ou capaz de fazer, ou quando testada, ter um bom desempenho numa prova, ou num teste, ou em alguma coisa desse tipo. Estou errado? É por aí? Tá certo? É mais ou menos esse conceito? Pois bem, essas mesmas, ou boa parte dessas mesmas competências socioemocionais, quando você tem ações, né, na área da educação, ou na verdade na área de capacitação de pais, né, em termos de formação de famílias, que você consiga facilitar essa aquisição dessas competências, né, socioemocionais, elas também protegem contra diversos tipos de problemas psiquiátricos, né, o adulto que vai se formar a partir dessa linha, ou mais preparado nesse sentido, como também da questão de álcool e drogas. E tem métodos para que isso possa acontecer, né? Tem como isso ser otimizado dentro da família, dentro da escola e assim por diante, da área da educação. Muito bem.
E aí vão surgindo algumas questões importantes, vamos então para a questão muito prática de vida. O que deve fazer a escola, um professor, um pai, uma mãe, quando ele flagra algum aluno ou seu filho com o uso de drogas? Qual deve ser a postura? O que deve ser feito? Ah, achei um baseado, ouvi meu filho, soube que o aluno X está fumando maconha. Qual que deve ser o correto? Né? Vamos pegar e internar. Pronto. Primeiro baseado, vamos colocar numa clínica e ficar lá um ano. Ou não, vamos fingir que não está vendo, ou não, vamos deixar fumar em casa, porque pelo menos não está fumando na rua. Vou fazer um acordo ali com esse jovem para que ele possa usar droga em casa, aspas, num ambiente protegido. Né? E aí vai surgir uma porção de questões que a gente pretende falar aqui ao longo, né, da apresentação. Qual que é o papel da escola nessas situações? Qual que é o papel da família? Né? Como evitar o uso dessa droga dentro ou fora da escola, ou mesmo em casa? Né? E substâncias que são lícitas. E quando a gente está falando de álcool, tabaco, que de alguma forma pode não ser, pode haver restrição para o uso do adolescente, do menor de idade, porque tem uma lei, né, que proíbe a venda, o consumo e a facilitação mesmo para bebida, para menor, mas a gente sabe que é muito difícil, afinal, no final das contas, não é um crime, não é tráfico, né, não tem o peso, a sociedade não dá o mesmo peso para essa questão do uso de álcool e de tabaco do que dá para outras coisas, né? E assim vai. Esses são, então, os nossos desafios. O que a gente pode dizer é que tanto a família quanto uma escola tem que ter um plano, tem que ter uma política sobre o assunto. Essa política tem que ser clara, né? Ela tem que ser pactuada com todo mundo, e isso desde antes do momento em que isso possa acontecer, até mesmo, né, em relação aos valores relacionados a essa questão, a própria noção de permissividade, a própria noção de que se é certo ou não, se será tolerado ou não, é algo que tem que ser construído dentro tanto do ambiente escolar como do ambiente familiar, muito antes, tá bom? Queria deixar um pedacinho, então, agora, a partir de agora, com o Luciano, para falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade. Beijo. Queria descrever um pouquinho, né, quem são, de quem que a gente está falando aqui, porque quando a gente pensa em quem são as pessoas vulneráveis às drogas, a gente fala, pô, mas será que é aquele que tem um acesso fácil? Será que é aquele que é mais fraco? Então eu vou dizer aqui alguns traços de personalidade que eu julgo que são assim, bastante perigosos, que são propensos a um vício. Uma personalidade mais sugestionável. Então essa daqui seria aquela pessoa que, de fato, ela não tem valores muito fortes dela mesma, muitas ideias, princípios. Então é aquela que vai atrás do outro. Ela vai tentar participar de um grupo, ela vai tentar se enquadrar em algum lugar, e se esse grupo ou se esse lugar onde essa pessoa com esse traço de personalidade está inserido, isso já é um fator de risco muito grande. Personalidade refratária é aquele que é o do contra. Então tudo que ele faz é uma luta pessoal, tudo que ele faz é para, de alguma maneira, ele ir contra os seus pais, ele ir contra a sociedade, ele ir contra um autoritarismo, contra a escola. E uma pessoa com uma personalidade dessa também, no caminho das drogas, ela fica vulnerável demais. Personalidade exigente e rígida. Nesse caso, é o exigente com ele mesmo. Então, é aquele que ele é o radical. Ele quer viver as emoções no limite, o tempo todo, a todo momento. Uma pessoa que busca esse tipo de estilo de vida, ela também está bastante suscetível a se perder no caminho dos vícios. Temperamento oscilante, esse é um caso curioso. As pessoas com temperamento oscilante são aquelas que elas têm uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra, muda de opinião, um dia gosta do tipo de música, no outro dia diz que não gosta mais, gosta de outro. E eu digo que é curioso, porque normalmente pessoas com esse traço de personalidade, quando entram num caminho de drogas, elas entram porque elas estão buscando uma certa estabilidade. Elas entram porque nessa indecisão elas encontram algo que elas sabem mais ou menos como é que vai funcionar. De alguma maneira, cada uma das drogas ela tem um efeito esperado.
Então ela entra nesse caminho de uma certa maneira para regrar toda essa oscilação da sua personalidade. Sensibilidade extrema, essa é aquela pessoa que tudo dói, aquela que mas eu não consigo lidar com nada, mas isso é ruim, mas aquilo, qualquer evento, qualquer coisa é muito, atinge demais essa pessoa, né? Então é aquela que utiliza mesmo as drogas para, de certa maneira, escapar um pouco desse sofrimento, já que tudo a atinge, né? Ansiedade e impulsividade. Esse daqui é aquele carinha que está sempre ansioso, que está fazendo tudo, que acha que, nossa, minha prova foi o meu dia foi uma correria, a prova foi difícil, eu preciso usar alguma coisa para acalmar. Então esse é muito perigoso, porque se ele consegue através das drogas essa calma que ele busca, então ele vai ter uma dificuldade de trocar isso depois por alguma outra coisa, né? Personalidades obsessivas. Bom, aqui eu acho que eu não preciso falar muito, né? É aquele pessoal que quer controlar tudo, todos, quer controlar tudo que está à sua volta. E pessoas com esse tipo de personalidade, elas são suscetíveis não só às drogas, mas a qualquer tipo de vício, né? Pessoas que podem ser viciadas em compulsões alimentares, compulsões por jogos, por sexo, por televisão, por videogame, por academia. Personalidades hedonistas. Esse daqui é aquele cara que quer a todo momento estar se sentindo bem, está sentindo prazer. Então é aquele que não consegue fazer uma tarefa, que não quer lavar a louça, porque ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa que ele goste, que lhe agrade, né? Então também é um tipo de personalidade que eu acho com um risco enorme. E personalidades destrutivas. Personalidades destrutivas eu descreveria como aquela pessoa que, minha vida não funciona, nada dá certo para mim, vida, céus, como eu sofro, tudo dá errado. E normalmente quem tem esse traço de personalidade é alguém que é muito difícil de se ajudar, porque quando você oferece a mão, oferece uma ajuda para uma pessoa com esse traço de personalidade, ela não vê como, poxa, alguém está me ajudando, alguém gosta de mim. Ela vê como, olha, tá vendo? A pessoa está até querendo me ajudar, é porque eu estou muito mal mesmo. Então esse é o que vai afundando, né? Porque vocês viram que tem mais 4 páginas disso. Eu listei aqui vários tipos diferentes. Eu tenho certeza que vocês devem ter pensado, nossa, eu conheci alguém que era assim, ou alguém, né? Porque é muito comum para a gente ver como é fácil a gente encontrar pessoas por aí que elas podem, sim, em algum momento, estar vulneráveis tanto à experimentação, quanto à adicção, quanto ao abuso de drogas, né? Em outras palavras, quase todo mundo está sujeito a, de repente, em algum momento da sua vida, está exposto a isso, né? Luciano, só voltando uma pergunta, posso Claro, por favor. Só voltando um pouquinho lá, se possível, eu poderia entender, então, que, por exemplo, ali da personalidade sugestionável, eu poderia entender como um sujeito o curioso, o refratário aquele, eu vou usar porque é proibido, digamos assim, e assim sucessivamente, poderia? Isso, exatamente. Eu acho que assim, essas personalidades... O sugestionável, ele é aquele Maria vai com as outras. É aquele que não tem uma personalidade, uma identidade bem definida, e ele está sujeito a alterar a sua identidade para se encaixar nos grupos, né? Mas sim, você tem razão. Cada um deles é um tipo de personalidade, e eu fiz uma lista até um pouco extensa para a gente ver o quanto várias personalidades diferentes são suscetíveis. Não existe um tipo só de pessoa que é suscetível. O que vocês entendem é que não é
que alguém, quando a gente fala assim, a personalidade dessa pessoa é mais sugestionável, não quer dizer que esse é o único traço, né, e nem que esse é o único traço que caracteriza a pessoa, né? As pessoas são um mix de vários graus de cada uma dessas coisas, então é muito comum que a gente enxergue na gente mesmo, ou enxergue em alguém, né, algum traço de personalidade nesse sentido. É preciso haver isto, né, esse traço complicado, né, ou suscetível, ou de fator de risco aí, a gente vai falar um pouco mais daqui por diante em relação a fatores de risco de proteção, além de outros fatores, né, a própria existência da droga, né, você não consegue ficar dependente se você não tem acesso a determinada coisa, né, e também de confluir uma série de fatores naquele momento, né? Então, alguém pode ser uma personalidade mais sugestionável, mas está protegido por outros fatores de tal forma que até a pessoa chegar na adolescência, final da adolescência, idade adulta, ela já vai estar melhor desse aspecto e não vai ter acontecido nada até lá. Ou ela pode ser uma personalidade sugestionável e que calhou de morar numa situação, de estudar com alguém, com aquele grupinho que vai ficar instigando e também aconteceu de, sei lá, teve um caos na família, morreu alguém importante, a pessoa entra no estado mais depressivo e aí você vai juntando fatores, que é exatamente o que eu ia falar na sequência. Posso dar continuidade? Aí você me interrompe se for para complementar alguma coisa. Por favor, nós vamos de duplinha sertaneja aqui. Então a gente pode entrar em qualquer momento que eu entro para a segunda voz e tu vai na primeira, tá bom? Então, muito bem. Aí eu fui para cima, né? Eu fui para baixo, perdão. Primeira coisa. Que é isso daqui que eu vou falar. Por isso que eu falei que era na sequência. Eu falei, vai estar na sequência aqui. Muito bem, essa dança, né, esse jogo, né, que a gente vai falar bastante de fatores de risco e fatores de proteção e talvez ter alguns daqueles traços, né, ou um acentuamento de um daqueles traços que o Luciano nos contou, é o que vai ser um cabo de guerra entre esses dois polos, de tal forma que, aliás, o começo dessa tal ciência da prevenção em álcool e drogas, ela começou quando ela começou a se debruçar, ela começou a se solidificar, se alicerçar em cima de um conceito de trajetória do desenvolvimento de vida. O que é isso? Começou-se a perceber que alguém não vai usar droga por um único momento, ou não é por um único fator, ou não é por uma única circunstância que é a determinante. Até pode haver uma circunstância que é aquela gota que transborda o copo, mas com certeza ninguém usou a droga ou começou isso apenas por causa daquela gota que transbordou. Teve outras situações que chegaram até culminar naquela, né? Então a gente começa, por exemplo, com uma situação. Já se sabe que a agressividade excessiva em crianças pequenas, aquela criança que não consegue controlar, né, que é muito reativa do ponto de vista, porque não tem outra habilidade para lidar com uma frustração, com um limite dado, né, e assim por diante, ou por conta de genética e também por conta do ambiente, que talvez não soube, né, ou não teve oportunidade no ambiente dela, seja da escola, seja de casa, a aprender a lidar com isso, ela pode expressar uma agressividade incontrolável ou de difícil controle. Uma criança assim vai levar os pais, né, nem todos os pais, poucos pais inclusive, estão preparados para lidar com uma criança com esse tipo de perfil, tá? Muito bem, aí você junta uma criança que tem esse temperamento com pais que não estão preparados para lidar com isso, essa criança vai começar a ser rejeitada pelos amiguinhos, ela vai ser isolada, né, porque as outras crianças vão reagir a isso, tá? Ela vai começar a sofrer punições, essas punições podem acabar em algum momento serem desproporcionais ou destrutivas ao invés de serem punições construtivas, educativas. Existem vários jeitos de você, de alguma forma, abordar uma criança que está fazendo alguma coisa que se considere inadequado, tá? Aí ele vai começar a ter falência acadêmica, ou seja, ele começa a ir mal, não consegue adquirir, né, o conhecimento ou a competência suficiente para que ele consiga progredir na idade certa, então ele começa a ser aquele aluno problema, né, e que vai ficando para trás de alguma forma. Isso vai fazer com que ele tenha uma autoestima pior ainda. O que ele vai fazer? Todo mundo, todos nós, precisamos nos sobressair em alguma coisa. Precisamos ter algo que nos identifique.
Então, se o jovem, né, uma criança lá, puxa, ela é a que é boa no videogame, ela é boa um pouquinho melhor, a outra é um pouquinho melhor no esporte X, a outra é um pouco melhor em se comunicar, em ser engraçada, em ser extrovertida, e aquele sujeito que acabou sendo posto de lado porque acaba não sendo bom em nada, está com a autoestima lá embaixo. Quem é o grupo que aceita tudo? Os que usam também, porque afinal é uma coisa do ser humano sociável. O que é o ser humano sociável? Eu preciso estar com alguém, eu preciso me reconhecer com alguém para que eu possa me sentir no caminho certo. Fazer algo sozinho, principalmente para quem é criança, adolescente, não tem essa segurança de estar escolhendo um caminho e bancar por si mesmo. Fica mais fácil eu fazer algo errado junto aqui com o Luciano, porque eu não vou me sentir tão culpado, afinal ele faz comigo. Né? E o que essa criança então vai fazer? Ela vai se sobressair, ela vai ganhar reconhecimento, ela vai ganhar identidade, porque ela vai andar com o Luciano que já está usando. Então, Luciano, legal, me introduz aí, eu fico o valentão da classe, eu fico aquele que é. Eu começo a chamar atenção e de repente até aparece entre jovens algum status social, no microcosmo ali daquele jovem, do uso da droga ser a coisa, pô, ele é o cara que sabe disso. E finalmente eu sei de alguma coisa. Né? Eu me identifico com alguma coisa, eu sou bom em alguma coisa, legal, vou fazer mais, certo? Além do que, quando ele vai encontrar, ele encontra a substância. Então tem uma questão química, vai chegar no cérebro desse jovem e ele vai falar, puxa, isso é legal mesmo, me deu um prazer. E na hora dá, é inegável dizer que droga é algo ruim apenas. A pessoa que está o sentindo, ela sente alívio ou prazer, senão ela não continuaria usando. Né? Óbvio que sente também coisas ruins depois, mas não vem primeiro, né? Muitas vezes vem o prazer. Então, legal. E aí eu começo a me desligar. Oxi, pelo menos foi só água. Pelo menos o projetor não estava ali. Deixa eu aproveitar, por favor, fazer uma parte sobre isso. De fato, eu acho que essa relação social ela é completamente pertinente. É muito raro alguém se iniciar nas drogas sozinho. E esse caminho de iniciação, normalmente ele não é com algum inimigo dele que vai chegar lá e vai falar assim, vamos usar drogas, ou algum traficante com cara de Piratas do Caribe. Não, normalmente é algum amigo dele. Não é né? um pipoqueiro também. Não é um pipoqueiro também. Normalmente é um amigo, né? Normalmente é alguém que ele confia, que ele se reconhece. Ele reconhece. Que ele se sente à vontade. E aí vai todo um percurso de vida, certo? Porque começa a instalar dependência e aí pronto, já não precisando aqui que se ele tiver alguma sorte ele vai conseguir entrar em um tratamento. Se ele tiver um pouco mais de sorte ainda, ele vai melhorar um pouco disso, porque é um diagnóstico difícil, né? Onde realmente as taxas de recuperação, ao ponto, vamos chamar de recuperação, a ideia de passar anos ou nunca mais voltar a usar e deixar de ter as consequências desse uso, é uma porcentagem pequena. Não é muito diferente do que é o sujeito com hipertensão, o sujeito com diabetes, que também vai ter um problema pro resto da vida para cuidar. Mas aqui ele vai sofrer um preconceito muito maior das pessoas, um isolamento social, né, um rechaçamento muito maior do que quem tem diabetes. Ninguém fica falando, safado, diabético, está comendo açúcar. Mas fala isso para alguém que está, né, tem um julgamento moral de quem escolheu usar uma droga, certo? Que, ok, não estou dizendo aqui que as pessoas não têm o direito de ter julgamento moral, mas eu tenho a clareza como médico, como profissional de saúde, que o julgamento moral não vai ajudar essa pessoa a melhorar disso. Né? Pelo contrário, talvez a afaste mais ainda do tratamento. Muito bem. Muito bem. Além do que, boa parte, quando o Luciano estava descrevendo as personalidades, veja, nascemos seres, os seres humanos nascem como seres ainda em formação. O cérebro do adolescente, até os 21, 20 e tantos anos, ele ainda não está terminado, ele é um processo. Nós nascemos muito imaturos neurologicamente, nascemos imaturos psiquicamente e vamos adquirindo isso ao longo do tempo. E às vezes morremos também. E às vezes morremos ainda imaturos. Eu concordo plenamente com você. Como é seu nome? Ivete. Ivete, você foi sábia demais. Exatamente. Nós morremos ainda imaturos. Aliás, vou te dizer, as pessoas que envelhecem e vão descobrindo que sabem, conforme envelhecem, que sabem menos ainda, que tem muito mais dúvida, eu acredito muito mais nessas, acho que elas estão mais adiante do que as que vão envelhecendo tendo certezas absolutas das coisas. Então eu já acho que... Ótimos, ó. Exatamente. Então, são bons. muito bem. 17 Então, anos. é uma época, então, em que ter alguns daqueles traços
né, estar ainda se afirmando, estar ainda tentando achar sua identidade, tentando se encaixar, é absolutamente normal, é adolescência, gente. Todos nós aqui temos adolescentes ou pós-adolescentes aqui, mas também todo mundo com mais idade aqui também passou por esse mesmo dilema. Então, realmente, a adolescência já é uma coisa difícil, é uma fase de transição, né? Mais difícil ainda, ela pode ser uma adolescência complicada, e ela pode se complicar, inclusive, com a questão do uso da droga. Tá, toda hora eles para cima ao invés de ir para baixo. E é preciso dizer também, né, que, muitas vezes, no adolescente, você não tem um transtorno. Se você for aplicar lá o critério diagnóstico para dependência, ou mesmo para um outro quadro já, vamos dizer, codificado ou bem estabelecido, que é o abuso, o uso nocivo, do ponto de vista, então, portanto, a medicina funciona muito assim, né? Tem que ter um diagnóstico estabelecido para você fazer o tratamento, você não trata a esmo. O que a pessoa tem? Muitos desses não vão ter um diagnóstico formado, eles são usuários, eles estão na fase da experimentação. Então, a dependência química ou o problema com álcool e drogas não é aceso, apagado, preto e branco, né? É diferente de gravidez. Gravidez não tem meia grave, né? Mas o problema com álcool e drogas, você tem um leque de possibilidades entre quem nunca usou, quem experimentou, quem está fazendo uso regular, quem aumenta a frequência desse uso, quem começa a ter problemas com esse uso, portanto já passa a ser um quadro de abuso, da franca dependência instalada. Isso é um processo de anos, muitas vezes. Então o adolescente, o jovem, ele dificilmente vai conseguir, a não ser que ele tenha começado o seu uso muito cedo e tenha muitos fatores de risco e tal, chegar logo nessa idade à questão da dependência. Então, mas é óbvio também, por outro lado, que quanto antes houver abordagem, quanto antes houver ações nesse sentido, você não vai esperar chegar na dependência para falar, agora eu vou tratar, agora eu vou fazer alguma coisa, né? Não é por aí, tá? Então, é importante a gente conhecer fatores, né, protetores e fatores de risco. Como eu falei, muito da ciência da prevenção está baseada no estudo concreto e publicado e já pesquisado a respeito do que é risco, o que leva a risco, o que prediz, aumenta as chances de vir a ter e o que reduz as chances de vir a ter o diagnóstico, de vir a ter o problema lá na frente. Isso já está mais estudado, tá? E isso está mais relacionado à questão, com relação às drogas, à chamada prevenção primária. Quando a gente fala prevenção primária, secundária, terciária, todo mundo tem uma ideia, a gente está falando a mesma língua? Não. Vamos falar? Vamos explicar? Melhor. Então, muito bem. Prevenção primária é a chamada prevenção universal. O que é isso? Eu faço para todo mundo, indistintamente. Tá? Então, quando aparece lá, né, alguém na TV falando sobre tabaco e não sei o que lá, ele está falando com todo mundo que está assistindo, ele não está falando com uma pessoa específica, tá? Então, quando eu estou pensando numa escola, eu vou fazer prevenção primária, eu não vou escolher para qual aluno eu quero, para qual perfil de aluno eu quero que a mensagem chegue, que a ação chegue, eu vou fazer para todo mundo. Então, o cartaz que você ponha lá na porta da escola é uma prevenção universal, uma ação de prevenção universal, tá? O que é uma prevenção secundária? A prevenção secundária só focando que a prevenção primária ela tem também como foco, principalmente aquele que ainda não experimentou, ou seja, né, antes da experimentação, preferencialmente. E na verdade você não precisa, em prevenção primária, você não precisa nem sequer falar de droga ou de álcool, certo? Você vai reforçar fatores protetores e vai reduzir a ocorrência de fatores de risco. Ponto. E muitas vezes isso você faz sem sequer falar sobre álcool ou drogas, tá? Que você faz com os pequenininhos, você faz com pais que ainda nem são pais ainda, que eu quero ser pai, você pode fazer alguma coisa com esse sujeito para que ele possa, durante a paternagem dele, ser um pai que promova mais fatores de risco e menos contrário, menos de risco, mais de proteção, tá? Muito bem. Você tem também as ações de prevenção secundária. A prevenção secundária é aquela dirigida, seletiva, ou seja, eu vou ter uma ação primeiro que identifique quem é que está sob maior risco, tá? E seleciono dessa população geral a subpopulação para a qual eu quero fazer alguma ação, tá? Então, em termos de álcool e drogas, é você identificar os primeiros sinais e sintomas, ou seja, você conseguir identificar dentre aquelas pessoas com mais risco que já estão fazendo a experimentação,
né, eu fazer alguma coisa para que isso não vá para adiante, para que isso então possa reduzir o risco da pessoa ir, né, avançar nesse diagnóstico, nesse problema. E você tem a chamada prevenção terciária, que seria o quê? Você vai identificar quem tem o problema e tratar, com o objetivo de reduzir as consequências, as sequelas, os danos. Você também tem ações que vamos dizer, se confundem um pouco com o tratamento. No mínimo vão distribuir seringa, agulha e vão explicar para que as pessoas não fiquem com AIDS, com DST, com endocardite, com uma porção, né, de outra hepatite B, hepatite C, não vão ter morrer ou ter outros problemas de saúde adicionais, uma vez que aquele eu já estou admitindo que está em curso, já está acontecendo. É uma prevenção terciária, estou evitando uma complicação de um problema já estabelecido. Compreendido? Então, muito bem. Hoje aqui, eu acho que a gente vai falar principalmente de prevenção primária e um pouco de prevenção secundária, tá? Porque eu acho que é mais do interesse de quem veio aqui. Estou certo nisso? Era o que vocês esperavam, já que a gente está falando e o que foi divulgado que iríamos fazer, tá? E aí vamos falar dos tais protetores e risco, né? E aí, quando a gente fala fator protetor, fator de risco, a coisa já está num requinte tal que a gente pode inclusive dizer em que âmbito, né? Em que esfera, né? Em que aspecto específico eu estou falando de risco e proteção. Por exemplo, quando a gente está falando numa questão individual, nós podemos achar um fator de risco aquilo que é inerente à criança, ao sujeito, tá? Então, por exemplo, a tal da agressividade precoce, crianças com uma expressão de muita agressividade, que chama atenção, que, poxa, está fora realmente da curva, destoa de todas as outras crianças. Que um pouco agressivas, as crianças, né, naturalmente, elas não nascem sabendo pedir por favor, obrigado, desculpa, né? É uma coisa que ela vai aprendendo. Agora, algumas crianças demoram mais, ou têm mais dificuldade em conseguir negociar coisas, em conseguir ter outra habilidade para lidar com uma situação de conflito. E expressam raiva excessiva ou destoa do esperado para a idade daquela raiva. É agressividade precoce. Isso é uma questão do âmbito individual, é do sujeito, tá? Então, no âmbito individual, um fator de risco é a agressividade precoce. No âmbito, né, proteção individual, por exemplo, uma criança que tem um bom controle de impulsividade. E isso é possível, inclusive, testar, que é testagens neuropsicológicas, é possível, né, ter uma avaliação a respeito do quanto a criança é impulsiva ou menos impulsiva. Uma criança que controle bem a sua impulsividade, ela está mais protegida. E já é possível identificar isso e ter ações que possam ajudar essa pessoa a identificar isso. No âmbito familiar, né, por exemplo, crianças que têm pouca participação dos pais na vida dela. Então, no âmbito da família, isso é risco, tá? Qual a proteção no âmbito da família? Uma monitoração parental efetiva. Isso não quer dizer que o pai tenha que colar, né, de forma policialesca, então eu vou botar um chip no meu filho, eu vou colar com ele, eu não vou deixar espaço, eu não vou tirar ele de casa, eu vou trancar em casa. Isso não é uma monitoração efetiva, tá? Até isso está bem estabelecido do que é uma monitoração parental efetiva. É preciso dar o espaço com a vigilância gradual para que o indivíduo também possa, com o tempo, ganhar capacidade de decidir internamente como se portar em cada situação. Isso é isso. Entre os pares, entre eles, né, no âmbito ali, né, dos iguais, quer dizer, entre os alunos, entre os frequentadores de um clube, entre os filhos ou família e tal, qual que é? O próprio abuso de drogas. Então, ter um ambiente onde os alunos acreditam e tem espaço para acontecer o abuso da droga é um risco. Por quê? Porque existe essa questão de, faz aí, o coleguismo, o adolescente é um ser grupal, é um ser que precisa do outro para se fortalecer. Então isso pode ser uma contaminação da situação. Já a competência acadêmica, um ambiente onde uma escola onde o valor importante daquela escola é que as pessoas consigam de fato aprender, se dar bem, é possível um ambiente adequado para a questão de ensino, protege entre os pares, tá? No ambiente propriamente da escola mesmo, a disponibilidade de drogas, seja ela lícita, ilícita, quer dizer, no entorno da escola. Por que é importante aquela lei da ECA lá que no entorno da escola não pode ter venda de bebida alcoólica? Porque é uma questão de disponibilidade. Puxa, se dá 10 quarteirões, a chance do aluno ir até lá é um pouco mais difícil que ele se dê ao trabalho de lá do que se ele for na esquina da escola e encontra álcool para vender. A escola que faça uma festa junina, estamos chegando aí, né? Uma escola que consiga então falar, puxa, não precisa ter álcool para moção, vamos ensinar as pessoas, a comunidade escolar, a se divertir sem que haver álcool no quentão, pode até ter o vinho quente, mas tem como fazer isso sem álcool, para mostrar que é possível ter alegria sem necessariamente ter o álcool na situação. É uma proteção, né? Ou pelo menos, vai ter vinho quente, vai ter quentão, tudo bem, porque é cultural, mas vamos ter um olho muito claro, uma vigilância muito clara de não permitir
que os jovens possam comprar. Né? Eu já vi pai brigando na escola porque foi lá e falou, mas só pode vender, meu filho veio aqui e não deixaram eu vender cerveja para ele. Meu senhor, é uma questão, né, de lei, até não posso, né, permitir, mas eu tenho direito de deixar ele beber. O senhor tem direito na sua casa, aqui não. Eu estou pagando daqui o dinheiro, captou a cerveja e deu na mão do moleque para afrontar a situação. Quer dizer, que valor está sendo dito ali? Olha, que está indo na contramão dessa questão da disponibilidade, né? Então, ter uma escola que tem uma política, que tem um plano, que tenha lá algumas ações coordenadas, estruturadas com relação à prevenção de álcool e drogas é a proteção do ambiente escolar, né? Pobreza, né? Vulnerabilidade social aumenta, com certeza, numa comunidade a chance de uso de drogas. Por outro lado, mesmo uma comunidade com pouco recurso do ponto de vista social e econômico, mas que tenha uma forte ligação afetiva de pertencimento, com ações saudáveis, você também tem ambientes, então, nessa comunidade onde possa o jovem ter uma sensação de pertencimento mais saudável do que achar que para pertencer ali ele tem que entrar para o tráfico, assim por diante. Tem que ser usuário também, ele tem que estar envolvido com as pessoas que de alguma forma tenham poder dentro daquela comunidade, daquele espaço, daquele grupo de pessoas, certo? Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho mais rápido agora, porque depois os slides vão ficar com vocês, para a gente poder ter um espaço para dúvidas, certo, Luciano? Então, eu só vou falar algumas coisinhas antes da gente poder listar para vocês quais são, então, do ponto de vista da ciência, o que está estabelecido como fator protetor, como fator de risco, ok? Mas antes de falar deles, é importante dizer que nenhum fator nenhuma mondurinha só não faz verão, nem para proteger, nem para levar a risco, tá? Então, é interessante entender que um fator não é necessário, alguém pode vir a usar droga sem ter aquele fator presente, como também nem suficiente, tá? Só aquele fator faz a pessoa usar a droga. Então, é um conjunto desse cabo de guerra entre risco e proteção, tá? É importante entender que isso é diferente para cada pessoa, né? O que é determinante bastante importante para o fulano pode não ter nenhum efeito, a não ser importante na história de vida ou na história do problema do Beltrano, e tem até um efeito contrário em outros. Então, estamos falando aqui de estudos que tentaram apontar quais são os fatores de uma forma estatisticamente significativa. Então, puxa, a grande maioria das pessoas que, deixa eu ver, tem alta agressividade, né, quando criança, que é uma coisa lá que eu falei, ou alta timidez, que é outro fator de criança que prediz o uso de álcool e drogas, tem uma chance maior. Quer dizer que todas? Não. Pelo contrário, talvez para algumas dessas crianças ser muito tímida faz com que acabe nem sequer conseguindo chegar a usar a droga, porque não consegue se entrosar nem com as pessoas que já usam. Para uma pessoa pode ser o contrário do que é para a grande maioria, compreenderam? Então, eu estou falando aqui da média das coisas, e não das coisas como certo, individualizadas para uma única pessoa. Tá? Consegui me explicar nesse sentido? Tá? Então, é tendência no sentido estatístico da coisa. Tá? Alguns fatores são mutuamente exclusivos, né? Como assim? Eu tendo uma coisa não tenho a outra, tá? A outros são independentes, eu posso ter uma coisa e ter a outra, apesar de elas parecerem que não são compatíveis, tá? Eles podem somar os efeitos, pode se atenuar um risco com uma proteção, pode até chegar a se neutralizar. Tem isso, tem aquilo, então na média isso acaba protegendo, tá? Traços de personalidade, como bem disse, né, o Luciano, o ambiente, gênero, todas essas coisas modulam esses fatores todos que a gente vai listar aqui, tá? Eu acho que o ambiente é muito importante. Sim, sem dúvida, modula bastante. Ele, de certa maneira, ele permite, ele é permissivo, complica bastante a situação. E isso está documentado exatamente como um dos fatores de risco, a questão da sensação de permissividade do problema, tá? Muito bem, então o caminho das pedras é identificar precocemente esses fatores, né, de uma forma global e depois personalizada para cada indivíduo, acentuar a proteção e atenuar risco, procurar basear isso dentro de evidência científica e não de achismo, né? Então vamos lá ver o que é o especialista, o que a literatura fala a respeito, tá? Mas o importante é entender que prevenção funciona, existe como ser feito isso de uma forma eficaz, com resultado, tá? É diferente da gente achar que é só uma boa ideia, vamos fazer de tal forma que parece ser legal esse tipo de coisa. Não, tem que ter evidência científica, tá? Então, rapidinho, o que é risco na família? Ausência de ligação afetiva. Tá? Então, aquela sensação de distanciamento numa família onde a expressão da emoção ela é fraca, ela é pouca, tá? Isso é risco, tá bom?
A paternidade é uma maternidade não efetiva, isso é, pais que não conseguem, de fato, exercer essa função. Tá? Ambiente doméstico caótico. As pessoas às vezes falam, pais separados é risco para usar droga? Depende. O problema é o caos, a briga, o ambiente conturbado. Aí tanto faz estar junto ou estar separado, o ambiente pode ser conturbado, não é a separação em si, necessariamente, tá? A falta da ausência de um relacionamento com um adulto, tá? Que seja afetuoso e atencioso. As crianças têm que ter uma referência a alguém, né? Em todos os momentos da sua vida, quanto mais pessoas que ela possa entender como adulto, que ela entenda como referência, é o padrinho, é o padre, é o pastor, é o professor especial mais importante, é o tia, é o tio, é a avó, às vezes é o pai. Tem pai e mãe, então pronto, danoso, né? Não, tem outras figuras de adulto que precisam ter esse caráter de atenção e de afeto, tá? E, obviamente, pais, né, quem cuida da criança, que já faça abuso da droga, que tenha uma doença mental mais séria ou que tenham comportamentos criminais, são fatores de risco dentro do ambiente de família. Qual o fator de proteção na família? Basicamente, quase que o contrário. Laços afetivos fortes, né, apoio que satisfaça as necessidades, aí, algumas questões, né, custam dinheiro, outras são questões mais emocionais, cognitivas, né, ajudar no aprendizado, relacionamento social, entrosamento. Limites claros e precisos, ou seja, uma disciplina que tenha consistência, tá? E é importante entender que isso é importante em determinados períodos, são mais críticos esses fatores, tá? É interessante esse tipo de coisa. Fora de casa, né? Ou seja, claro, o risco dentro da família. Como é que é fora da família? Comportamentos inapropriados na sala de aula, alunos que expressam muita agressão e impulsividade. Falência acadêmica, isso é uma coisa importante. As crianças, há um estudo apontando que a alfabetização na idade certa, 7, 8 anos e tal, a falência, o não conseguir alfabetizar, é um fator isolado, que independente de qualquer outro viés que você possa ali do ponto de vista de tratamento estatístico dos dados, você consegue mostrar que apenas o fato da criança não conseguir aprender a ler na idade certa, ler e escrever na idade certa, já aumenta a chance dela ser usuária de drogas lá na frente. Como é que tem uma relação uma coisa com a outra? Dentro daquela história de percurso de vida que eu falei para vocês, né? De trajetória, né? De eventos sucessivos levando a outros, né? Então é uma questão importante, tá? As más companhias também é importante, né? Então assim, a questão de associar-se ou estar muito próximo a colegas que já abusam de drogas, a questão das habilidades sociais, né? O Poor Social Coping Skills, que é a capacidade da criança não saber resolver problemas, conflitos, não saber resolver questões, né, de saia justa, vamos dizer assim. Então, os pais ajudam muito, os professores ajudam muito as crianças com modelagem mesmo, só com exemplos, com intervenção ali na hora, com conversar sobre, com buscar achar a solução junto, já é fantástico. E tem pais que, puxa, às vezes são ao largo, acham que o papel unicamente deles é prover, né? Ou que o papel unicamente deles é dar ordem, dar só disciplina, então pegam por outro lado, tá? Permissividade, tá? Então a crença de que o consumo se é tolerado, é normal, então, às vezes eu falo claramente para pais que já fizeram uso, já tiveram problemas, tal, quando a coisa está resolvida, né? E eles começam, as pessoas, né? Às vezes quando jovem tiveram problemas, tal, com álcool, drogas, ou tiveram consumo e tal, né? E às vezes ele pergunta assim, puxa, agora eu tenho filho pequeno, eu estou começando a imaginar lá na frente, será que eu devo contar para eles que eu usei na vida, tal? Eu sou claramente favorável a dizer que, ó, se o seu problema está resolvido, se não tem como ela saber de alguma outra forma, não conte, tá? Se você mudou de fato a tua cabeça e hoje acha que é errado, não conte. Por quê? Porque quer queira, quer não, né? É muito mais provável que essa criança fale assim, meu pai, né? Ele não pode dar tanta bronca em mim. Ou se for contar, conta de uma forma que você convença de que você estava muito errado naquela época, né? Que você teve atitudes, que você teve consequências, que isso não saiu, né, impune na sua vida em função disso. Por quê? Porque senão vai ficar, não deixe, o recado é, não deixe a ideia de que, tudo bem, aconteceu lá, pode acontecer comigo também, né? Porque isso vai ser um fator importante, vai passar a ideia de permissividade, tá?
Proteção fora da família, um monitoramento parental efetivo. Quando eu falo em monitoramento parental adequado, ele é muito bem estabelecido. O que é esse monitoramento? É estabelecer horários, práticas como estabelecer horário para as coisas, né? Tanto para ir dormir, para acordar, para chegar, para sair, ou seja, né? Regras. Assegurar supervisão de adulto quando estiver fora do lar. Eu faço isso, eu tenho 3 filhas. Vai passar a noite na casa da... Eu chego lá, eu ligo, oi, falo com o pai, quero conhecer, eu não deixo ir para casa de ninguém, nem fazer lição de casa, nada, se eu não tiver, ou eu, a esposa, a mãe tiver contato, saber exatamente quem é, né? Liga durante, liga quando vai, monitora, pode falar, mas isso é sim, no mínimo, desde pequeno você está passando a sensação para essa criança, pera lá, sua vida me interessa, né? Eu sei de você, eu me importo contigo. E isso é diferente. Estou vendo que eu vi um puxão de orelha, né? É um mico, mas demonstra afeto, demonstra cuidado, é importante, tá? E ao contrário, né, a gente pensa, vou pagar o mico, meu pai tem que virar e falar com orgulho pro amiguinho e falar, porque meu pai é assim mesmo, presente, eu sou importante para ele, ponto, acabou. Levanta o queixo e fale com orgulho que seu pai e sua mãe é assim. Né? A gente fala isso porque é importante. Tem criança que pede isso. Sim. Tinha uma aluna que ela ficava triste porque ela não tinha um pai para falar, olha, você não pode, eles pedem limite. Exatamente. As crianças pedem ou não. Né? Tem muitos comportamentos, inclusive, que levam faz parte da adolescência testar o limite. Faz parte de quem trata de adolescente mostrar onde está o limite. Alguém vai falar também assim, eu não vou, minha mãe não deixa, né? Minha mãe não deixa eu ir. É o jogo, tá? Tem que haver, né? E tem que haver assim, na medida que você, que o adolescente, que o jovem se demonstrar responsável, você, tudo bem, ok, até aqui você foi, então agora aqui. Pisou na bola aqui, então daqui você não passa. Até você mostrar que você não pisa na bola aqui. Aí você vai para o passo seguinte. Né? Tem que ser gradual. Tem que haver, claro, né? A gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. Então tem que estar preparado lá fora. Só que você tem que fazer isso, né? Soltando, dando a corda no tamanho certo do negócio para cada momento. Ponto. Tem que ter essa clareza. E outra coisa importante, né? Não sei se o senhor falou que gosta muito de tratar questões, né, de relacionamento e tal. É preciso haver coerência entre as partes, entre o casal. Se o adolescente é ímpar, sente cheirinho rapidinho de falar, eu sei com que eu tenho que pedir. Eu sei o tom da voz que eu tenho que falar com meu pai, porque aí ele vai falar de um jeito com minha mãe, eles vão acabar brigando entre eles, eu vou ficar na boa, vou acabar fazendo o que eu quero. E muito cedo. 3 filhos, uma tem 12, outra tem 11, outra tem 8. A de 8 já faz isso faz tempo. Safa, direitinho, sabe como fazer a coisa, e se a gente não ficar alinhado, dá nó no pingo d'água. Faz parte, né? Que bom que são assim, porque a gente tem que ser melhores do que eles. Ponto, nesse aspecto. Afinal, somos as pessoas vividas, adultas, com experiência, pelo menos né? Não sabemos tudo, como ela falou, né? Aprendemos, mas temos que saber mais do que eles. Ponto, acabou. Né? Partimos desse pressuposto. Cláudio, eu concordo completamente. Mas acho que tem 2 tipos de pais que precisam ter uma certa atenção. Sim. Eu acho que o primeiro tipo é aquele muito autoritário, em que ele impõe sem explicar. Porque se você não porque está proibindo alguma coisa, você tem que, poxa, não, por conta disso. Ele tem que entender qual que é o que está acontecendo. Né? Quando é o não porque não, complica. Você corre o risco de, na primeira oportunidade em que ele viu a porta aberta, fugir. O segundo tipo é aquele pai, os pais extremamente superprotetores, que não criam um filho dentro de uma bolha, aquela criança de 12 anos que não sabe atravessar a rua, aquele menino de 17 anos que não sabe pegar um ônibus. Porque essa pessoa, esse adolescente, ele vai crescer de um jeito em que ele não consegue lidar com situações críticas. Na hora que acontecer alguma coisa fora do âmbito de conhecimento dele, ele não vai saber o que fazer. Então ele tem que ficar um pouquinho atento. Sim, concordo. Não ser nenhum e tem também aqueles que falam sim para tudo porque ficam com medo de que o afeto do filho vai ser perdido na medida em que ele disser qualquer não, que ele frustrar qualquer coisa. Grande bobagem, né? Falar não é dar afeto também.
várias situações. Nem que seja no frigir dos ovos, na hora do vamos ver, até você conseguir, né, contornar uma situação e te explicar ou não, eu acho até que algumas vezes o não pelo não, se é uma coisa muito grave, o que é o sim, você tem que falar o não pelo não e ponto. Em alguns momentos é preciso pontuar também a autoridade. Óbvio, raras exceções, se chegou nesse ponto porque alguma coisa lá atrás saiu do eixo, né, algo deu errado, né, sem dúvida nenhuma, mas essa situação é importante. Né? Acho que um pai e uma mãe que são companheiros, que são próximos afetivamente, não são amigos. É importante essa diferença, não é para ser igual para igual. É uma relação que precisa da hierarquia. Não tem outro jeito. Né? Você pode ser próximo afetivamente, mas deixando claro que há um degrau, que há uma diferença de papel importante. Né? Isso não tem jeito. É a diferença da autoridade e do autoritarismo. Seria... Exatamente, perfeito. Boas palavras. Né? Boas escolhas de palavras. Muito bem. A proteção fora da família. É importante estimular esses jovens de hoje a terem oportunidades. Aqui eu coloquei instituições pró-sociais, mas vem o conceito de emoções pró-sociais. O que é emoção, afeto pró-social? É a ideia de se preocupar com o outro. Não existe só você, existe o outro. Existe, de alguma forma, é importantíssimo que o jovem aprenda o quanto antes aquela velha máxima da nossa vovozinha. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem contigo. Isso precisa ser internalizado. Isso é extremamente protetor para várias situações. Então, tem que haver a capacidade, tem que se fazer tudo o que for possível. E muitas vezes, poxa, olha, às vezes religião consegue dar este tipo de conceito, às vezes é participação em trabalhos voluntários, às vezes é a própria postura. Aliás, eu digo uma coisa muito importante nisso tudo, hein? Palavras do professor Arthur Guerra, né? A primeira vez que eu ouvi ele falar, ele falou isso. Estava numa aula que ele falou isso. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Não adianta falar de uma coisa, exigir um negócio, faz o que eu faço, fala o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não funciona, zero a chance disso funcionar. Então precisa vir de modelo mesmo. Tá? Precisa ser coerente. Aquilo que você fala tem que ser coerente com aquilo que você que você pratica, que você de fato acredita enquanto pai, enquanto educador, sem dúvida nenhuma. Quais são os períodos de maior risco? Isso é outra coisa que está muito bem documentado na ciência. Quando é que tem mais risco? Quando é que tem que ficar mais de olho? Transições. Tá? Início da vida escolar é um momento crítico. Não para usar droga, mas justamente para ter aquele começo de percurso que pode dar errado lá na frente. Né? O entrosamento, a socialização, facilitar. É um momento que tem que estar mais presente, tá? As passagens igualmente, né? Seja passagem de ritual, as escolas acabam, eu sei que é tudo educação não contínua, mas há o estabelecimento ali de fases, né? As passagens de fases são importantes de ficar de olho, de facilitar, de ajudar essa criança a fazer a passagem de fase. Passagem também, muitas vezes, de mudança de escola, mudança de bairro, de mudança de rua, de mudança de com quem vai morar. Isso são rituais, são mudanças que podem trazer riscos e tudo mais. Situações sociais que também são de maior risco. A separação dos pais. Por quê? Porque é comum que haja conflito. Ninguém se separa porque está tudo bem. Né? É importante ter um limite do que vai, né? E um pensamento em conjunto que, a despeito de estar tudo errado entre o casal, é preciso saber poupar, é preciso saber combinar as coisas com relação à criação dos filhos. Né? As mudanças, estava até escrito já que eu falei em cima, né? Situações em que vão ter as primeiras oportunidades da criança ou do jovem ficar sem a supervisão direta dos pais. Então é preciso ficar de olho, né? Conversar muito sobre as tais viagens, as excursões, os passeios, a primeira vez que vai dormir fora de casa, assim por diante. Não pode dar de barato de que não vai acontecer nada, não precisa, é chato falar sobre isso, é difícil. Não, tem que falar, tem que haver combinados, você sabe como acontece, tem que saber então como abordar, né? A gente tem também, por exemplo, começar a trabalhar ou se casar, né, são momentos também de risco. Né? O jovem sai de casa, passou na faculdade, vai morar sozinho, né? Casou, namorou, está morando com a namorada, com o namorado e tal, mas ao mesmo tempo que isso pode ser um momento de maior risco, por outro lado, quando o estudo é bem sucedido, passa a ser protetor.
né, ser bem sucedido também nessa passagem, tá? Enfim, Cláudio, eu adiciono dois pontos aqui. Mas... Eu acho que um deles é o luto, principalmente de alguém muito próximo. Verdade. Um luto próximo atrás. O outro dele é uma mudança drástica na situação financeira. E não é só um negócio de perder muito dinheiro em um determinado evento. Ganhar também. De repente, aquele momento que o cara acabou de ganhar na loteria, é um momento de risco. É assim. É como se fosse agora, todos os seus problemas estão resolvidos. Não nada. Às vezes começaram a partir dali. Né? É isso mesmo, muito bem lembrado. Muito bem. Quando que ele começa isso? Né? É uma outra coisa importante, a idade da experimentação. Ela por si só, da mesma forma como eu falei lá que tinha outros fatores, ela é independente de todos os vieses possíveis do ponto de vista estatístico, trabalhando métodos para poder separar a força deste fenômeno em si, a idade da experimentação. Crianças que experimentam álcool com 12 anos têm 50% a mais de chance de virem a ser dependentes aos 25, aos 30 anos. Experimentou antes. Ah, mas que mal tem? Não sempre foi dentro de casa. Não interessa, o cérebro passou a ter, de vez em quando, inundado por uma substância que é formadora de hábito, que leva à dependência. Então, acabou. É um cérebro que ainda não está formado. Então, por isso que faz todo sentido que o álcool seja proibido até os 18. Na minha opinião, deve ser proibido até os 21. Porque a chance de alguém vir a ser dependente de álcool ao longo da vida, mesmo em passar por situações adversas, por problemas lá na frente, por tudo aquilo que pode, de repente, para outras pessoas precipitar o alcoolismo, para o sujeito que começou a beber aos 21, a chance é pequeníssima. Por quê? Porque tudo aquilo que o jovem adulto, que a gente precisa aprender a lidar com a vida, paquerar, levar fora, falar, passar na prova, não passar na prova, sair de casa a primeira vez, não sair, se divertir, estar com os amigos, fazer amigos, ser rejeitado por amigo, trabalhar, ter responsabilidade, saber relaxar, todas essas coisas, que são habilidades que o adulto precisa ter para lidar com as coisas, se aconteceu num cérebro que periodicamente ou costumeiramente recebeu uma substância química, esse cérebro não vai saber funcionar, essa mente não vai saber independer disso lá na frente. Eu tinha amigos, com uns 20 e poucos anos lá na faculdade, eu tive a sorte de só conhecer bebida com 21, 22 anos que eu comecei a experimentar alguma coisa, né? Assim, comecei a aprender a gostar de alguma coisa, tá? Eu tinha amigos que com essa idade estavam com dor de garganta, estavam tomando antibiótico, já tinham melhorado, era o 6º, 7º dia do antibiótico, estava bem. Pô, não tem nada, sair para encontrar os amigos, para ir numa danceteria, para ir no bar, fazer... Não saiam de casa. Por quê? Tá mal ainda? Não, cara. Estou tomando um remédio. Mas o que tem? Tá passando mal por causa do remédio? Não, eu não entendia. Mas por que então não vai sair com a gente? Ah, mas eu não vou poder beber. Eu falei, o quê? Porque não pode beber. Por causa do remédio, não sai de casa. Não tem graça. Imagina não ter graça porque não pode beber. Se vier um marciano aqui, você não consegue explicar para a pessoa. Não é? Mas, no entanto, que o cara tem todo sentido, ele não consegue admitir a hipótese de que ele tenha como se divertir sem poder beber. Não é estranho? Mas as pessoas que começam muito cedo formam essa cabeça, essa mentalidade, essa sensação de vida. Então, quanto mais tarde experimentar, hoje eu estou para trocar tudo, né? Melhor. Por quê? Porque aí a pessoa vai aprender a fazer tudo que o adulto precisa ser. E eu tenho ouvido frequentemente, principalmente relatos assim, que aquele lance do grupinho, né? Para a pessoa ser bem aceita no grupinho, para o primeiro namoro, primeiro beijo, etc e tal, então experimentava, aí entrava nesse lance do prazer que dava o twin, né? Aí que dava o twin que realmente entrava na iniciação, na experimentação. Difícil era explicar para as pessoas, ou difícil é explicar até hoje para as pessoas uma determinada situação que você fala, mas eu não quero beber. Calma, não vai beber. Como se beber fosse a norma. Em determinadas regiões do nosso país, então, é o contrário, está relacionado até com masculinidade para os meninos. Né? Então, no Nordeste, pai levando criança para beber com 10 anos para o pai, tem que beber. Quem não vai beber, moleque? Vai beber sim, senão não é macho. É assim, ainda hoje em dia eu já ouvi pessoas dizendo que aprenderam a beber desta forma. Então olha como é que a cultura, né, como é essa situação. Então isso com certeza traz, né, consequências, traz isso daí, tá bom? Muito bem.
Desafios para um ponto sensível e intocável. Ah, sim, agora é só. Deixa eu dar abordar um pouquinho. Enquanto eu pego um copo d'água que eu derrubei os dois. Eu prometo que eu não derrubo. Vou trazer uma informação que eu acho bastante importante, que eu acho que seria bastante curiosa para vocês, né? Que são alguns desafios para abordar esse tema, principalmente com os filhos. Né? O primeiro deles é a figura do usuário de drogas que imprime uma identificação com o alvo. Quando a gente fala em usuário de drogas e a gente pensa naquele indivíduo que está lá na Cracolândia, caído no chão, sem dignidade alguma, muito obrigado, sem dignidade alguma ou sem higiene alguma, poxa, como é que você vai usar um exemplo desse com o seu filho? Ele vai falar, meu, do que esse cara está falando? Você precisa trazer isso de uma forma mais próxima, mais familiar, porque pode haver na carteira do lado do adolescente com quem você está falando, alguém que de repente fuma um baseado, mas o cara, ele é o cara que mais joga futebol na escola. Ele é bonito, ele está namorando, inclusive, a menina mais bonita da classe, eu não estou namorando ninguém. Então começa a fazer começa a não ter relação nenhuma. E o seu depoimento, ele acaba perdendo um pouco de credibilidade, porque parece que você não sabe do que você está falando. Segundo ponto sensível e intocável. Daqui o Cláudio tocou nesse ponto, né? O efeito emocional inicial da droga, ele costuma ser prazeroso, em quase todos os casos. Como eu disse, não é o pipoqueiro, não é alguém que não gosta dele. Normalmente a primeira experiência, ela acaba sendo entre uma roda de amigos, uma festinha, em algum ambiente agradável. E é inegável que o efeito que se busca, ele é atingido e num primeiro momento ele é prazeroso. Ao médio e longo prazos, que a gente vai fazer Permitiu um pontinho isso daqui exatamente. Eu costumo perguntar na anamnese para todos os pacientes, eu trabalho bastante com isso, não só com isso dentro da psiquiatria, mas bastante desde o início da formação da residência médica. Então lá se vão 17 anos, talvez 18, 19 anos que eu atendo especificamente nessa área, tá? Pergunto para todos eles, olha, cara, como é que foi quando chega nesse ponto de detalhe? Foi curiosidade, foi influência dos amigos, tal? Eu pergunto para você, mas alguém chegou para você e falou, ó, pega aí, usa aí? Não, pelo contrário. Quando eu chegava perto da turminha que estava usando, eles falavam para eu não usar. Mas como é que aconteceu? Porque eu fui lá pedir. Então, essa história da influência dos amigos não é que o amigo vem e fica instigando necessariamente. É mais raro isso. O mais comum é o cara fica querendo pertencer àquilo, aquilo ganha um ar de mistério, de curiosidade. Eu quero, eu preciso também me levar a esse status de que eu também faço, né, de que eu também sou bom nisso, de que eu também estou introduzido nisso, de que eu também conheço isso de alguma forma. Então, ele vai lá e pede, insiste muitas vezes para que ele possa ser iniciado na coisa. Então, é uma influência dos amigos, mas ela não é desse jeito que a gente imagina, né? É os amigos ficando na orelha lá para usar. É a pessoa que vai e se oferece para querer pedir para ser inserida naquilo. Na grande maioria dos casos que eu pergunto para todos os meus pacientes. Eu acredito que tem um ponto que afasta muito as pessoas de tocarem nessa questão, que é, poxa, mas se eu abrir, é algo que é gostoso, mas, e aí for continuar toda a história, não corro o risco de repente, eu incentivar de alguma forma essa experimentação. Pô, mas eu quero só ver como é que é esse gostoso. E sim, de fato, há esse risco, mas eu acho esse risco ainda menor do que o risco de você, como eu disse, perder a sua credibilidade em termos do seu conhecimento sobre o assunto. O grande risco, eu acho que é dos adolescentes, eles de repente falarem, poxa, estou com uma dúvida a esse respeito, gostaria de perguntar, mas eu não vou perguntar para o meu pai, porque meu pai, outro dia, ele falou para eu não cheirar maconha por aí, então meu pai não sabe de nada, ele não entende absolutamente nada do assunto. E isso é muito complicado. Eu acho que os pais eles devem se
instrumentalizar. Vou falar um pouquinho mais para frente com relação a isso. Terceiro ponto, o ponto ignorado é que se as drogas, elas inevitavelmente são criadoras de dependência para todos. Esse é um ponto também complicado, porque é muito variável. Tem, independente do tipo de droga, independente da idade, independente... Tem algumas pessoas que, de repente, elas experimentam a droga e elas ficam naquela fase da experimentação. Ou porque não gostou, ou porque a vida dessa pessoa ela mudou de alguma maneira na qual a droga não fazia mais sentido naquele momento e ela abandonou. E tem outras que não, né, que elas acabam seguindo todos aqueles passos, né, que nós mostramos aqui um pouco antes. Então isso também, ser sincero com relação a esse ponto, eu acho bastante importante. E cada droga precisa ser tratada com a sua especificidade. Tem uma crença, uma lenda urbana de que quando se começa a consumir drogas você vai piorando, é uma espécie de uma escadinha, né, que vai descendo. Aí pode se dizer que começa com cigarro, com álcool, aí passa para maconha, depois passa para... E nem sempre isso ocorre dessa maneira, né? Porque as drogas elas têm efeitos diferentes. Algumas elas são estimulantes, algumas elas são relaxantes. E normalmente as pessoas elas vão em busca desse estado, né? Então é um pouco complicado você colocar tudo no mesmo balaio. É por isso que eu acho muito importante todos os pais, professores, eles entenderem do que eles estão falando, eles entenderem a diferença entre cada uma dessas drogas, entenderem efeitos, entenderem como é que elas funcionam. Agora, para se informarem sobre isso, a internet está aí cheia de informação, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Você não pode utilizar informações que sejam enviesadas ou com opiniões religiosas, ou morais, ou ideológicas. Então eu friso bastante que é muito importante você sempre se basear com informações que elas tenham um cunho científico, artigos médicos, por exemplo, para não correr o risco de repente, você está consumindo alguma informação enviesada e que não está correta. Tudo bem. Então, resumindo, a prevenção primária é esse cabo de guerra entre fatores de risco e fatores protetores, né? Então, eu também costumo falar bastante que tem 3 regras importantes, né? Primeiro que nunca é cedo demais para prevenir. Você fala, nossa, né? Costuma dizer que nunca é tarde demais? Não. Aqui a palavra é essa mesmo. Nunca é cedo demais. Então, por exemplo, eu acho que, todos os pais hoje em dia fazem o tal do curso do pré-natal, né? Aí vai lá, o ginecologista explica isso, como é que vai ser o nascimento, como é que vai ser... Eu penso o seguinte, por que ali já não é abordado um pouco desse assunto? Sabe, 5 minutos para se falar alguma coisa a respeito de prevenção em álcool e drogas? Eu acho que cabe. Por quê? Porque os pais vão estar muito mais suscetíveis a ouvir nesta fase. Aliás, essa é outra coisa também muito comum, sei por experiência própria. Nossa paciência, nossa atenção, nossa afetividade é voltada para entender sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, no primeiro filho, né? E no começo. Né? Então, a gente está muito mais sensibilizado para querer entender e ouvir, procurar especialista e ler e conhecer no começo. Então, é nessa hora que tem que ser. Você tem pais mais afim de ouvir isso. É muito mais difícil você conseguir reunir, olha só, a gente divulga, falando, estamos fazendo campanha, e nós temos aqui 10, 20 pessoas. Né? Então, ou seja, há uma sensibilidade, porque a gente está falando de adolescente. Né? Se a gente estivesse, de repente, falando sobre alguma questão de infância, talvez fosse mais fácil a aderência dos pais nisso. Né? Então, quem trabalha com educação sabe disso. Onde os pais são mais presentes nas reuniões? Dos pequenininhos ou dos maiores? Dos pequenininhos. Né? Bom, pronto, básico, é o mesmo raciocínio. Então, nessa hora tem que se aproveitar para se falar sobre essas questões desde este momento. Tá? A outra regra importante é: nada sai bem feito sem informação e planejamento. Então a ideia de, olha, não vai na louca e colocar, vamos fazer, devia estar aqui, né, Delia? Esporte, importante. Esporte é fator protetor para a questão de álcool e drogas? Eu acho que o esporte, pela minha experiência com as pessoas que eu tenho,
o índice de sair pela culatra é muito pequeno. Sim. Desde que também seja policiado, tenha Exatamente. um suporte. Por outro lado, existe também o risco em determinadas circunstâncias do própria prática esportiva levar algumas pessoas a consumo de substâncias ou de práticas de saúde ou de estilos de vida complicados, se não está bem assessorado. Mas não é isso? principalmente quando tem expectativa de ser um atleta profissional, Essa é uma situação. e cai a casa. Cai a casa. Então, uma situação competitiva, essa é uma situação. Uma coisa de piloto que perdeu. Mas também existe essa situação, numa situação mesmo quando não tem tanto essa questão da competitividade. Existe a socialização se dá por esse meio, também muitas vezes através... No ambiente que você tem o drogado. Bem, e você tem também aquela pessoa que imagina uma falsa crença, porque nunca foi orientado corretamente, de que se eu faço esporte, então eu sou mais saudável, eu aguento mais fazer as coisas. Eu posso, justamente porque eu me equilibro com o esporte. Quantos fumantes não me falam isso? Falam assim, não tem, é a lei da compensação, exatamente, que busca esse outro risco, achar que existe compensação nesse sentido. É uma falácia, um equívoco achar que uma coisa compense a outra. Né? Os anabolizantes também, Fora né? Principalmente na academia, né? Existe outros riscos aí, que não é bem uma dependência do ponto de vista de substância. Mas é uma outra questão. Então, veja bem, a mesma inserção do esporte como uma das ações para promover fator protetor precisa ter profissionais bem preparados, precisa ter informação, precisa ter planejamento. Esse também o tiro pode sair aí pela culatra, né? Coerência e constância são essenciais. Não se faz essas coisas com atitudes pontuais. Nenhuma escola, nenhuma família consegue fazer numa única conversa a prevenção toda. Por mais que você diga exatamente as coisas certas e por mais que você diga exatamente tudo que precisa ser dito. Não é desta forma que a banda toca, não é numa intervenção pontual, não é num corte. É preciso pensar que isso é um filme e não uma fotografia. Tá? É uma construção, um processo e não uma ação pontual. A ação pontual tem o risco de sair até pela culatra, né? Então é algo importante, a coerência e constante são importantes. E finalmente, passear um pouquinho pela questão da prevenção secundária, ou seja, primeiros sinais e sintomas de que alguma coisa não está legal. Quer falar um pouquinho sobre essa parte de primeiros sinais, sintomas, de como pode detectar? A sua experiência, o que você percebe que é algo que a pessoa traz ou que pode ser percebido no jovem de que ele não está legal, de que ele está começando a ter um problema com álcool e drogas? Eu acho que principalmente a questão dos hábitos. É engraçado como alguns hábitos eles são prazerosos e você conhece de certa maneira como é que ele funciona. Então tem aquele que gosta de ler, aquele que gosta de andar de bicicleta, aquele que gosta de tocar um violão ou ouvir música. Eu acho que um dos fatores que é extremamente importante é esse, de onde, perceber aonde esse adolescente consegue prazer, porque a droga ela costuma suplantar isso. Então, exatamente. a pessoa Um dos primeiros sinais é esse. Olha, se ela está não usando droga, prazer de outro lugar, né? Se deixou de ter prazer, fala, poxa, eu gostava de música, gostava de videogame, gostava. De repente essas coisas vão apagando. Onde está indo? Né? A capacidade hedônica desse adolescente. Né? Antes aquele turminha era super importante, uma mudança brusca de companhias é outro sinal importante. Então, tentando organizar isso, a gente tem obviamente, todos nós que trabalhamos com a coisa, nós temos esse olhar clínico, assim, no piloto automático. Como é que é, então, fora do piloto automático, se a gente fosse esquematizar, estruturar o que a ciência, o que as pesquisas apontam como primeiros sinais? O que a gente pode perceber, olhar, notar de uma diferença que pode significar, não que está usando droga, mas olha, está tendo alguma dificuldade, alguma mudança ali está tendo, algum problema pode estar por trás daquilo. Não necessariamente droga, e necessariamente é problema, às vezes é uma fase, mas é preciso ficar alerta. Quando ficar alerta? Né? Bom, uma visão global do jovem. Não se pode achar que a gente vai dizer aqui, olha, chegou com um olho vermelho, está usando maconha. Pronto, o garoto está com uma conjuntivite e termina internado lá nos próximos amores. Né? Não é assim. Né? Então, um sinal isolado não é o que explica, é o conjunto da obra.
tá? Então isso é muito importante. E um bom vínculo afetivo, né? Como o Luciano colocou, é importantíssimo. Por quê? Porque só assim, só com afeto é que você consegue prestar atenção no outro, é que o outro consegue se abrir contigo, é que vai existir o canal. Se não houver esse bom vínculo afetivo, fica muito mais difícil de perceber alguma coisa, né? Fica muito mais fácil passe batido esses primeiros sinais, tá? Muito bem. Eu acho bastante importante aqui, principalmente no início da adolescência, é um período que é quase um limbo, né? Porque um limbo de identidade, porque não é mais o filho da mamãe, o criancinha, o bebezinho, o cuidadinho, mas também não é aquele homem feito e poderoso e ou nem dono de adolescente, si, ou aquela mulher. É adolescência, é um terror. É a fase da negação. Ou aquela mulher, dona de si também, toda pronta. Parece que é um caminho tão distante. Tá certo que também, né, homem todo pronto, ou mulher toda pronta, não sei se isso é lenda ou se isso existe, não. Tem que lembrar, porque não é um caminho para chegar lá que às vezes isso existe. A questão é a distância, é muito grande. E essa construção dessa identidade, é necessário fazer alguns acertos de vez em quando, né, para esse desenvolvimento. Então, experimentações do tipo, será que eu gosto de tocar violão? Aí vai lá, faz 2 aulas, não gostei. Então, algumas experimentações desse tipo, elas vão ser comuns. Então, não é movimentos tão erráticos, principalmente quem está entrando na adolescência, que devem ser tomados aí como algum sinal, né? Muito bem. A outra coisa que estava aqui, que eu até anotei ali embaixo, botei um destaque e acabei não falando, né? Mais ou menos 1/3 dos adolescentes com problemas com álcool, com drogas, vão buscar ajuda sem relatar isso. Não vão buscar ajuda. Essa não é a queixa. Essa não é a coisa que aparece. Tá? Sim, problemas emocionais. Ele não vai chegar e te relatar que o problema é a droga. Porque não é de fato para ele a droga. Não é essa perspectiva com que ele está inserido na coisa. Embora exista talvez o uso ali por trás do negócio. Tá? Mas ele vai reclamar, ou ele vai se queixar, ou ele vai expressar uma questão emocional, né? Uma questão que não vai citar a palavra droga no meio, ele não vai fazer essa conexão neste momento. Tá? Muito bem, então as primeiras manifestações vamos tentar dividi-las do ponto de vista apenas para didática, apenas para explicação, em determinados âmbitos também, determinadas esferas. Esfera psicológica comportamental. Agitação demais, irritabilidade demais, mudanças bruscas de humor, comportamentos que não eram os comuns anteriormente, ou seja, a mudança do padrão. Disforia é o mau humor, o que a gente pode chamar de rabugice, né? Violência, né? Seja física, verbal, pessoas que parecem estar em estado de pânico, de intensa ansiedade, né? Sintomas depressivos, sintomas psicóticos, né? Começar a acreditar, ouvir coisas, agir de uma maneira muito, vamos dizer, chame atenção por ser algo bizarro, né? Costumam ser uns primeiros sinais e sintomas de que alguma coisa aconteceu ali, nem que seja pontualmente, tá? No âmbito familiar, passar a ter brigas mais frequentes com os pais ou com os irmãos, né? As situações onde haja separação conjugal, né? A separação conjugal aqui não como fator de risco, mas a separação em si, um jovem, 18, 19 anos, que de repente desmancha um namoro de muito tempo, um namoro que parecia tão importante, tá? Ou mesmo um casamento, uma união, né? Violência dentro da família. Abuso sexual é um fator preditor enorme para abuso de álcool e de drogas, tá? Crianças sofreram algum tipo de abuso, mesmo que não houve violência, penetração, né? Não é um estupro consumado de ato sexual, apenas o abuso no sentido de, né, se sentir invadido, tal, está relacionado, perturba o desenvolvimento da sexualidade, pode levar mais para frente a consumo de álcool ou de drogas, tá? Queda do desempenho escolar, né? É outro sinal, né? Mudança do padrão. A criança era mediana, puxa, está péssimo, o que aconteceu? Alguma coisa muito séria está acontecendo ali, tá? Na parte social, né? Mudança das amizades, evitar, né? Começar a gravitar ao redor de outros com estilo de vida semelhante, né? Começar a andar com o pessoalzinho que se sabe ali do bairro, da escola, do clube, da comunidade, da vizinhança, que tenha uso. Olha, né? Dificilmente está andando junto sem, no mínimo, ter algum interesse, nem que seja ainda platônico, sobre
querer adotar aquele estilo e passar a manifestar os mesmos comportamentos que aquela turma, tá? Então, não quer dizer para chegar condenando e falar, eu tenho certeza que você está fumando, você está usando porque você está andando com fulano. Pode ser que ainda não aconteceu. E talvez justamente uma chegada dessa maneira, ao invés de se tentar abordar de outra forma, é o que vai acabar de empurrar para ir andar mesmo com esse pessoal. É preciso jeito para lidar com isso, mas é preciso chamar a atenção, é preciso prestar atenção, é preciso que isso seja percebido quando está começando a gravitar ao redor de outras pessoas que usam. No âmbito escolar, né, a queda do desempenho de novo, mudança muito frequente do estilo, ausências constantes, né, faltas, desculpas pouco convincentes, atrasos, tá? Na esfera judicial, óbvio, né, essas crianças, às vezes, a delinquência que ele vai estar envolvido por questão do consumo, vai ser muito comum ser associada a outros tipos de delinquência. Então, uma criança, um jovem que vai ser preso por problemas de furto, de dirigir intoxicado, de roubos, ou até mesmo tráfico, mas eu estou traficando, mas eu não estou usando, no mínimo está correndo o risco de vir a usar, mesmo que seja verdade, embora pouco provável, que alguém que está traficando, vendendo, nem que seja vendendo para os amigos, já não esteja também usando, tá? Do ponto de vista financeiro, tá? Então começar a emprestar, dever dinheiro, pedir dinheiro, não explicar o consumo disso, vender objetos pessoais, se desfazer das coisas, é uma outra coisa para ficar de olho, né? Que, puxa, bem provável que para financiar o próprio uso ou o estilo de vida que está levando com o uso, está sendo drenado, né? Está sendo promovido através disso daí. Muito bem. E por fim, Luciano vai nos falar um pouquinho sobre uma das ferramentas para se abordar essa questão importantíssima, né, que é a psicoterapia. Eu resolvi trazer esse tema porque eu acho que muita gente se pergunta, mas como é que a terapia pode ajudar? Eu não vou entrar em detalhes, não vou entrar aqui comentando sobre as técnicas, mas pelo menos dizer mais ou menos como é que funciona. Primeiro é feita uma avaliação na qual a gente precisa compreender essa pessoa, entender quem é, como é que funciona a dinâmica psicológica dela, como é que ela pensa, que valores ela tem, como é que ela decide. Num segundo momento, identificar os recursos internos dessa pessoa. Esses recursos internos são, vou fazer uma analogia aqui, cada um tem uma caixinha de ferramentas. Só que, de repente, tem gente que tem nessa caixinha de ferramentas martelo, alicate, mas não tem chave de fenda. Então, cada um de nós tem um conjunto, tem um repertório de questões psicológicas que a gente consegue trabalhar. Eu preciso identificar em primeiro lugar esses recursos, porque são esses que eu vou usar. Não adianta eu pedir para alguém, olha cara, você vai precisar usar um alicate nessa situação, se ele não tem esse alicate dentro da caixinha de ferramentas dele. Então eu preciso conhecer ele através da identificação desses recursos para saber quais ferramentas a gente tem e como é que a gente vai trabalhar. Um outro passo importante é trabalhar para cortar os sentimentos negativos, lidar com sentimentos de culpa, porque não dá para a gente fazer nenhum trabalho onde a pessoa esteja debilitada de alguma maneira, onde ela não consiga juntar forças para ela virar esse jogo, né? E a culpa é algo bastante complicado. Se sentir culpado, sentir que errou, sentir que maltratou ou agrediu as pessoas que ele gosta e cair quando cai nessa real, é bastante complicado. Isso a gente não pode deixar que isso atrapalhe esse processo de recuperação. Depois, refletir sobre as necessidades. As pessoas, elas têm necessidades, né? Eu acho que na vida, né? Necessidades como prazer, aprovação, amor. Ele tem que entender o que ele está precisando, o que ele foi buscar, o que estava faltando. Porque vai ser a partir de compreender o que ele estava buscando que a gente vai saber como é que a gente vai trocar. A gente não adianta tirar um tratamento com usuários de droga, com pessoas dependentes, você tirar a droga, você deixa um buraco na pessoa. Então, o trabalho que a gente faz, né, esse buraco é psicológico, gente. Então, o trabalho, ele é mesmo para a gente substituir, para a gente ressignificar aquilo. Desenvolver a autoestima, a gente comentou aqui anteriormente também, que é algo bastante importante nesse trabalho. E, por último, sentir-se bem.
que é o nosso objetivo. Ninguém vai sair de um vício se ele acredita que ele vai trocar aquilo para ficar mal. Então, todo o nosso trabalho, ele é baseado nessa questão de a gente trabalhar para, no final, a pessoa saber que ela vai estar bem, ela vai estar recuperada. Muito bem. Bom, vamos lá. E, por fim, na verdade, a prevenção terciária, que é aquela parte que a gente falou que hoje não caberia, porque eu acho que tem a ver com o tratamento. Então, a gente vai organizar algum workshop lá para frente para falar especificamente disso.